Tem uma coisa que me incomoda muito: filmes de professor. Não porque eu esteja cansado do meu trabalho ou porque eu não gosto do meu trabalho, mas porque muitas vezes eu assisto aqueles filmes e eu vejo uma compreensão completamente errada do tipo de situação que se vê numa sala de aula. Eu, como professor, olho para aquilo e falo: isso não tem nada a ver com o que eu encontro no meu dia a dia. Essa representação não tem nada a ver com uma escola real. Talvez tenha a ver com o fato de que, bom, enfim, eu sou um brasileiro, vocês aí que estão me assistindo são brasileiros, e a gente consome muito conteúdo gringo, né, filme americano, e as escolas, os high schools de lá são bem diferentes das escolas brasileiras. Mas tem algo no centro disso que sempre me incomodou, que são os estereótipos. Não sei se vocês repararam, mas eles costumam dividir os alunos quase numa cadeia alimentar, onde você tem os nerds, você tem os valentões, você tem as patricinhas, etc. E aquelas categorias parecem nunca equivaler, né, aos tipos reais de alunos que nós temos nas escolas públicas aqui de São Paulo e do Brasil em geral. Então minha tentativa é de construir novos arquétipos, novos preconceitos talvez, mas adequados à nossa realidade. Então criei aqui a lista dos 9 tipos de alunos que eu encontro na sala de aula. Vamos lá? Bom, só para você ver o quanto eu me dediquei a essa questão, eu fiz uma mini apresentação, quase um PowerPoint, que eu vou colocar aí de vez em quando no vídeo, falando um pouco sobre os tipos de alunos que eu encontrei na sala de aula. Lembrando que aqui não é fazer pouco dos alunos ou nem diminuir a individualidade de cada um. É claro que essas categorias não servem exatamente para encaixar todos os alunos, ou mesmo que é um modelo certinho, que o aluno está dentro dessa categoria e não consegue se comportar do resto. Enfim, o mínimo de bom senso, né? Você não vai apontar na cara e falar: você é esse tipo de aluno, etc. Não é a minha intenção aqui, é só para comentar um pouco sobre como é engraçado como os alunos se encaixam nessas categorias, vez ou outra, e você consegue encontrar esses tipos, né, em qualquer escola que você vá por aí, pelo menos pelo que eu vi aí da minha experiência como professor nas escolas que eu trabalhei. Enfim, vamos lá. O primeiro tipo de aluno que eu gostaria de trazer aqui é o aluno crente. Crente como literalmente, aluno que crê em alguma coisa e frequenta alguma igreja, geralmente uma igreja cristã, protestante. Eu estou falando aqui não dos alunos que frequentam obrigados por causa dos pais, porque esses aí eles acabam não pegando os valores e os comportamentos da mesma forma, porque não é alguma coisa voluntária, não foi algo que ele tomou pra si, pra sua personalidade, né? O pai é da religião, ele é da mesma religião e pronto, é aquilo. Eu falo daqueles que frequentam a igreja, frequentam grupos de jovens, são bem atuantes, e não se preocupa, se você tem dúvida que alguém frequenta grupo de jovem, ele vai falar pra você. Ele é uma coisa que ele gosta, ele vai falar que ele frequenta a igreja, etc e tal, né? O aluno crente ele tem algumas características interessantes. Ele se expressa muito bem, ele pede a palavra, ele fala, as pessoas ouvem, ele tem uma boa oratória, porque nos grupos de igreja, eu acredito que ele seja convidado sempre a dar o testemunho, a falar com os demais, especialmente nas igrejas protestantes, né? Mas enfim, ele se expressa muito bem. É um aluno que trabalha em grupo, como eu falei, ele faz parte desses trabalhos extracurriculares na igreja, então ele é um líder natural, ele se expressa com naturalidade, ele toma a voz do grupo e ele consegue trazer em torno de si os alunos. Mesmo que não compartilhem a mesma fé, acaba havendo um respeito pelo que esse aluno tem a trazer, ou pelo menos um interesse, porque eles sabem que esse aluno costuma tirar boas notas, né? Então ele tem em torno de si um grupo que o respeita. Esse aluno, a única coisa negativa que eu colaria é que ele é o terror dos introvertidos. Como ele é uma pessoa que se expressa muito bem, ele é maior do que a vida, aquele senso, aquela paixão, enquanto ele fala, o aluno mais tímido, ele vai olhar para aquilo lá e falar: pera aí, calma, vai com calma aí, campeão. Então tem esse distanciamento em relação aos introvertidos que vão ver o aluno crente, o aluno de clube juvenil, né, o aluno que participa dessas atividades extracurriculares, vai ver ele como uma ameaça, porque é alguém que vai tentar forçar ele a sair da sua zona de conforto, porque tem muito disso, né, quando o jovem ele é extrovertido, é um líder, ele vai ficar tentando cutucar as pessoas e tentar extrair o que é melhor de cada uma delas. Às vezes é uma coisa positiva, às vezes alunos mais introvertidos que têm sociofobia também, não gostam de participar tanto, ou até têm medo, eles ficam um pouco intimidados. Então, mas aí não é nem problema do aluno crente, ele é um adolescente, né? Ele tá fazendo o que ele sabe fazer. Meu papel como professor é tentar mediar esses conflitos que tem ali. Mas enfim, são alunos muito bem aplicados e integrados e trabalham em grupo. Em segundo lugar, eu poderia colocar aqui também um aluno engajado, só que em vez de engajado na religião, engajado na política, que é o aluno militante. Esse é um aluno que ele pode ser militante de esquerda, que são os principais, né? São a maioria, por assim dizer, militante socialista, de movimentos estudantis, clássicos, né? Que nós estamos acostumados. Mas pode ser um militante de direita também. Antes da eleição do Bolsonaro, o que mais tinha era adolescente, querendo dar mitada, né, na sala de aula, juventude conservadora. Então, eles também encaixam aqui como juventude militante. O aluno que usa o espaço da aula, sem ser chamado, ele que puxa o assunto da aula para falar da causa dele ou dos assuntos que ele tem interesse,
eu considero um aluno militante, porque ele acaba militando pela causa dele. E não tem nada de inerentemente errado a isso, né? Quando o adulto faz isso, é um pouco esquisito, porque o adulto não tem, o adulto tem controle emocional, ele sabe o que ele tá fazendo. Já o adolescente, ele descobriu uma ideia muito poderosa. É como se uma venda fosse tirada dos olhos dele e viu a verdade do mundo, né? Se ele é de esquerda, ele descobriu que a classe burguesa explora o proletariado. Se ele é de direita, ele descobriu que a ditadura do PT oprimiu o povo por tantos tempos e é por isso que a educação vai mal. Então tem essa sensação de descoberta e de inquietude, né? Então é um aluno que ele é bem informado e ele é atualizado, ele vai querer se informar e beber o máximo da fonte que corrobora a crença dele, isso é importante, ele vai ler sempre de uma maneira enviesada, mas ele é muito bem informado, ele vai comentar assuntos da última semana, por exemplo, ele vai ter uma propriedade sobre isso. É um aluno que gosta de participar de grêmio ou ele vai se candidatar para ser representante de sala, né? Então é um aluno que é participativo nesses grupos aí, né? E se não isso, pelo menos em fóruns virtuais, ele é um cara que vai atuar. Principalmente o pessoal de direita, ele gosta mais de atuar aí nos bastidores, porque acredita que, enfim, a esquerda domina tudo, então ele tem esse comportamento de buscar espaços alternativos. E em parte ele tá certo. A maior parte dos professores tende a ser de esquerda, então realmente ele acaba tendo esse instinto de preservação. É um aluno que gosta de história, tanto de direita quanto de esquerda costuma gostar de história, isso é interessante. No ponto de fazer menções de leituras que fazem por si mesmos, né? Eles costumam tirar boas notas ou pelo menos se interessar pelo tema, né? Dá pra ver o brilho nos olhos quando eu falo de algum assunto e quando eu mostro que tenho propriedade sobre aquele assunto. Tem que conquistar esse aluno, porque se eu falar uma besteira, aí ele não vai respeitar minha aula nunca mais. A desvantagem desse aluno é que ele tumultua os debates. É horrível quando você tem muitos militantes na sua sala, seja de um lado ou de outro, né? E você coloca um debate para discutir as coisas objetivamente. O militante, ele não tem essa objetividade ainda, porque ele é adolescente e militante. Junta as duas coisas, fica muito complicado. Então, você precisa mediar com muito cuidado e escolher a dedo os temas, né? E bem como ir direcionando, porque as pessoas são muito menos racionais do que elas pensam. Outro tipo de aluno, esse já aparece nos filmes hollywoodianos, né? É um clássico. Ele entra em inflação e deflação, dependendo das épocas, mas é o aluno skatista. É aquele aluno tranquilão, usa roupa larga, né? Tá ali sempre de boa, tranquilo. Às vezes tranquilo demais, o que me faz suspeitar do que ele fez antes de entrar na sala, mas às vezes ele só dormiu pouco naquela noite, né? Então ele tá tranquilo por natureza, não arruma problema com ninguém, exceto a direção. Geralmente o skatista, ele é amigo de todo mundo, ele é amigo dos professores, os professores gostam bastante dele, porque ele é um cara muito tranquilo de conversar, mas a direção e os coordenadores não costumam gostar, porque toda vez que tem um problema de vandalismo na escola, a primeira pessoa, pelo menos nos últimos anos, costuma ser o skatista, né? Foi ele, só pode ser. Ele é aquele cara que tem a fama de mau elemento. Às vezes o skatista nem é um cara que anda de skate. Eu falo desse cara tranquilão, desse cara da contracultura, do grafite e etc. Que eu, na falta de uma palavra melhor, eu coloquei na categoria de skatista, né? É o cara que às vezes, talvez ande com o pessoal que fuma essas coisas, não necessariamente consuma o produto, mas ele tá lá no meio. E ele acaba se tornando uma pessoa suspeita pela direção e coordenação. Nós professores, como a gente não tem que lidar com patrimônio e com essas coisas mais delicadas, com o pai reclamando, etc., pra gente tanto faz. Se o cara tá lá de boa, ele não causa problema, então pra gente é tranquilo. E o skatista não tumultua. Raramente, assim, eu tive problemas com alunos com esse perfil. E tem uma coisa muito interessante, é que eu já vi isso mais de uma vez, é que eles costumam ser bons em debate e redação. Ele tem uma tranquilidade para debater as ideias, para conciliar, para acalmar os colegas mais exaltados, né, para tentar mediar o conflito, e é bom de redação. Isso é totalmente aleatório, mas eu já vi essa relação algumas vezes, né? O aluno skatista, ele não faz nada e de repente você dá uma folha pra ele e fala, escreva com suas próprias palavras. E ele escreve um texto incrível. Isso é muito esquisito e aleatório e eu não sei explicar qual é a relação e correlação e casualidade, mas acontece. E entramos nos tipos aqui mais contemporâneos que existiram só de uns tempos pra cá, que é o aluno que é o soft boy, né? As outras categorias podiam servir para os dois sexos, né? Tanto meninos quanto meninas. O soft boy, ele é uma categoria exclusivamente masculina. É um cara carismático, é um cara charmoso, ele desperta a atenção de ambos os sexos, mas principalmente do sexo oposto. As meninas gostam muito dele, é um cara requisitado sempre. É um cara que, ao contrário daquele estereótipo antes do garanhão, que ia atrás, que dava em cima, etc., ou do cara agressivo, do bad boy, que tinha nos filmes antigos,
ele é lerdo ou se faz, né? A gente não sabe, né? Pelo trás dos bastidores ele faz aquilo que interessa sem problemas, mas é um cara tranquilão ali, fala as coisas meio devagar, parece meio bobão às vezes, que tem dificuldade, mas às vezes é jeito dele também de arrumar alguém pra fazer o trabalho dele, porque sempre aparece, né? Algumas meninas, ou mesmo alguns colegas, não, deixa que eu te ajudo, porque é um cara muito gente boa de ter por perto. É o cara que ele tá displicentemente arrumado. Ele parece que tá largado, etc. Mas se você prestar atenção, você vai ver que a roupa dele é de marca. Você vai ver que ele tem um gosto por certos acessórios. Você vai ver que o cabelo dele, que tá meio desarrumado ali pro lado, você vai ver que tem algum produto, um gel, alguma coisa, um fixador. Nada é mal calculado. Ele escolheu ter a aparência exata que ele tem. É um cara muito meticuloso, né? E costuma ter um talento extracurricular. Ele costuma ser bom em alguma coisa fora do ambiente de escola, né? Ele pode ser bom de edição de vídeo, ele pode ser bom de música, né? Ele pode tocar uma música, que é aquela coisa que ajuda também em relação ao sexo oposto, as meninas. Ele pode ser bom de xadrez, ele pode ser bom de algum esporte, embora não costuma ser a pira dos soft boys, né, o esporte, e não se encaixa, tanto que ele não costuma ter boas notas, geralmente, a não ser que ele tenha a ajuda de outras pessoas. Então esse é um tipo aí que aparece nas escolas. Em oposto, mais ou menos, ao soft boy, tem as in-logs, que é I'm not like other girls, ou seja, eu não sou como as outras garotas, né, que tem as e-girls e tudo mais, né, que sofreram muita troça aí nos últimos meses e anos. São aquelas meninas que tem uma estética alternativa, tem o cabelo colorido, tem a roupa diferenciada, tem um estilo mutante, né? Fica mudando sempre o estilo, ou muda de vez em quando um detalhe aqui, outro ali, enquanto a maior parte dos alunos vai meio naquela inércia, né? Vestindo a mesma roupa todo dia. As in-logs, elas inclusive, mesmo se tiver uniforme na escola, elas vão arrumar um jeito de customizar, vão levantar um pouquinho a manga da camisa, vão colocar colares, brincos, anéis, vai sempre ter algum acessório que vai falar que ela é diferente, né? E também faz parte da adolescência, é claro. E nessa menina, em especial, é exaltado a enésima potência. É alguém que lê bastante, sejam romances ou fanfics. E, de novo, assim como aqueles alunos de grupos de igreja que fazem questão de falar que fazem parte de grupo, que fazem isso, que fazem aquilo, as in-logs vão fazer questão de contar pra você também que elas leem, que elas gostam disso, que a paixão dela é livros, que ela gosta desse assunto ou daquele, né? Pode ser de música também, mas ela consome muito literatura. É uma aluna geralmente introvertida e um pouco insegura, então ela tem bastante coisa pra falar, ela gosta de conversar, de se conectar, mas ela guarda muito pra si porque ela teme o julgamento dos outros. Ela tem esse movimento duplo, né, de querer mostrar pra todo mundo alguma coisa muito especial e de ter medo de mostrar essa coisa e ser julgada de volta. Porque, enfim, em escola as pessoas julgam mesmo, né? E costuma ser uma aluna muito organizada e muito criativa. Às vezes tem algumas in-logs que são um pouco preguiçosas, mas mesmo assim você vai ver o caderno e costuma estar bem organizadinho, bem detalhado, principalmente para os projetos que elas vão ter. Às vezes elas gostam de escrever, gostam de pintar, de fazer desenho, e elas têm toda uma sistemática, uma pastinha, tudo organizada, né? E costuma ser uma pessoa que, se você perguntar para ela e fazer uma atividade, faça com suas próprias palavras, invente tal coisa, desenvolva um conceito novo. Você vai ter muito mais sucesso com essas meninas do que com outros grupos de alunos que vão ficar encucados. Peraí, eu não tenho que copiar um trecho do livro? Como assim, né? Alguns outros alunos entram em parafuso nesse sentido. Outro tipo, esse é um tipo bem novo mesmo, é recente, deve ser o que, uns 2, 3 anos pra cá, é fresquinho, né? Do forno aí, que é o trader, ou o aluno austríaco, da escola austríaca do von Mises, né? É um aluno de perfil autodidata. Ele gosta de aprender sozinho e aprender mesmo, não decorar meia dúzia de palavras, de fazer curso, de ler livros inteiros, né, de fazer pesquisa sobre um assunto que interessa, geralmente ligado à economia. Pode ser ligado à história, geografia, mas realmente ligado à economia. É um que tem carteira já de altcoin, já investe em altcoin, quando não em ações diretamente, ele tem algum aplicativo no celular, ou se não tem, ele com certeza tem um conhecimento do que ele gostaria de investir, né? Ele tem os planos de investimento, tá tudo na ponta da língua, gosta muito de economia, gosta muito do assunto, ou pelo menos daquilo que ele acredita ser a economia.
ele tem esse conhecimento, e, via de regra, existe um desprezo pela instituição escolar. Um olhar de cima mesmo, de essa escola não me agrega nada, a escola é um atraso, a escola está tirando o meu potencial, a escola está me limando, isso aqui é apenas uma obrigação. Em certa medida, muitos dos alunos têm essa percepção da escola, tanto que teve essa reforma do ensino médio, que é uma porcaria aí, que está tentando resolver esse problema, mas vai criar outros, né? Mas enfim, depois a gente resolve esse problema. O trader, o austríaco, o garoto da economia, ele despreza a escola. Você consegue ver o tom que ele emprega para falar daquilo que ele precisa fazer, geralmente. É só uma obrigação que ele precisa cumprir e depois ir embora. O que pode levar ao interesse de tentar conversar com o professor sobre outros assuntos, ou mesmo fazer do espaço da escola um espaço de convivência e de conversa, porque não vai aprender nada, seria essa a ideia. Ou até mesmo um desrespeito total, mesmo pela autoridade. Um aluno que, enfim, vai te olhar e te tratar que nem fezes, basicamente, né? Então, esse é uma expectativa. É um pouco complicado, né? Esse tipo de aluno para trazer ele, né? Para trazer, não ele que seja complicado, o meu trabalho ficar complexo, porque eu tenho a obrigação de tentar trazer ele e mostrar alguma coisa interessante, mas ele já tem por definição que tudo que eu falar é um lixo e ele pode aprender em um vídeo do YouTube muito mais facilmente. Aí é meio complicado. E às vezes ele tá certo. Por fim, nós temos o aluno funkeiro, né? E aqui eu coloquei funkeiro ou funkeira, né? Mas vale dizer que as outras categorias, exceto o inlog e o softboy, elas podem ser conversíveis, né? Ambos os sexos podem estar lá, né? E o funkeiro não é exceção. O funkeiro é um aluno barulhento, ele ouve funk, afinal, e ele vai mostrar isso pra todo mundo também, não vai ser segredo pra ninguém, em caixinha de som e fone de ouvido. E ele é um aluno super participativo, ele é reativo. Se você falar pra ele responder alguma coisa, ele vai responder. Talvez não tenha nada a ver com o assunto da aula, mas ele vai tentar responder, ele vai tentar participar. É essencial você ter esse tipo de aluno mais reativo, mais interessado em fazer parte, em colidir com os outros, né, de uma maneira quase violenta, quando você tem aquelas turmas muito mortas, muito mornas, o pessoal tá tudo morrendo, querendo dormir, não quer saber da aula, e aí você tem um aluno desse que é mais reativo, mais proativo, né, e esse é o caso do aluno funkeiro. Ele tá sempre lá com um fonezinho de ouvido, né? Você vai pedir 500 vezes pra ele guardar, ele não vai guardar, porque ele faz questão de ouvir. 8 horas da manhã tá ouvindo lá o batidão no ouvido, né? Ele é um aluno que participa e ajuda dos eventos da escola, interclasse, desfile de Halloween, qualquer coisa. Você vai pedir pro cara, geralmente o aluno que é funkeiro, que gosta de música, que gosta de festa, ele vai querer organizar a festa dele também. Ele vai querer dar o toque dele, né? E quando a escola sabe utilizar esses talentos, a coisa fica muito mais fácil. Porque em vez do professor ter que organizar tudo e carregar tudo, esses alunos são líderes naturais, eles atuam entre eles e conseguem organizar eventos muito interessantes na escola, fazer planilha do interclasses, né, organizar a dinâmica do desfile, do Halloween, etc. São alunos que participam bastante. Porém, aí vem o último, né, que acaba lidando com essa questão do fone de ouvido e tudo mais. Não respeita o espaço pessoal. Essa ideia de que o que ele faz pode atrapalhar outra pessoa não existe, simplesmente, nem sequer passa pela cabeça dele que as atitudes dele podem afetar outras pessoas. Isso é bem esquisito. E é minha tarefa mostrar pra ele, né? Peraí, ó, não é que eu tô falando pra você parar de ouvir porque eu tô te censurando, é porque a sua atitude, de alguma forma, atrapalha os outros, né? E essa noção de espaço pessoal, essa noção de indivíduo, que cada pessoa é um indivíduo isolado de alguma forma e precisa ser tratado como um indivíduo, isso não existe tanto para esse tipo de aluno. Eles acham sempre que é aquela massa, aquele coletivo interagindo uns com os outros. É por isso que eu falei que ele é reativo, ele participa. Ele nunca ia me deixar falando sozinho, porque ele acha que isso seria um absurdo, né? Como assim? Ele tá falando comigo, eu vou respondê-lo. Mas agora há momentos em que é preciso respeitar o espaço pessoal de cada um. Avançando aqui nos últimos tipos, nós temos o aluno nota 10. Esse aluno, como diz o tema, ele tira 10, ou quase sempre tira nota 10. E quando ele não tira, aí vai dar problema, né? Veja, é diferente do nerd, aquele tipo antigo que seria o aluno que gosta de estudar e se orgulha de estudar. Esse aqui, ele se orgulha da nota 10. Não é que ele se orgulha de estudar, se orgulha de ser inteligente, talvez até em algum ponto tenha isso, mas ele entendeu as regras do jogo. A escola falou pra ele, olha, seu objetivo aqui é tirar a nota mais alta possível. Ele tomou pra si e ele faz disso o objetivo de vida. Então ele é um aluno que tira a nota 10. Eu sou um aluno nota 10, ele vai falar isso também pontualmente pra você. Ele vai fazer todas as atividades, vai fazer as atividades extras, vai perguntar o valor de cada coisa, porque ele quer ganhar o jogo. E ele vai discutir por nota. Se você der uma nota que ele acha que ele não merece, ele vai falar com você.
e geralmente ele prefere trabalhar sozinho porque aí ele consegue controlar as variáveis. Na verdade acaba sendo um comportamento racional, porque trabalho em grupo em escola costuma ser bem complicado, né? Mas esse aqui em especial, ele não gosta de trabalhar ele não gosta de trabalhar em grupo. E se ele trabalha em grupo, ele vai fazer todo o trabalho e vai colocar o nome da galera para garantir que esteja de acordo com o padrão dele. E por fim, mais um tipo clássico aqui, né, que é o aluno piadista. É o aluno que tem pensamento rápido, ele vai tentar responder de uma maneira engraçada com aquilo que você disse ou com o que o colega disse, ele não vai conseguir guardar para si, então é um aluno que fala bastante, é um aluno muito criativo, né, assim como a Inlog lá que eu mencionei anteriormente, só que só quando ele tá afim. Às vezes ele vai ser também um aluno que só repete o que as outras pessoas fazem nas lições e até cola, né? Mas ele costuma ser um aluno muito criativo e consegue ver as situações de uma outra perspectiva, né? Ele consegue mudar o viés e me dá uma resposta na prova, às vezes que eu nem sequer esperava, e eu acabo dando ponto, dando certo e dando até um ponto extra, né? Por ele ter ido do jeito mais complexo, de um jeito mais interessante. Ele disputa a atenção com o professor, ele não vai aceitar que o professor seja mais engraçado ou mais inteligente do que ele. Pode parecer meio absurdo, mas o aluno piadista ele quer de alguma forma ganhar, né, essa disputa. Não no geral todos os dias, mas vai ter momentos em que ele vai ter lá, não, eu vou ter que dar a última palavra, eu vou ter que ser o mais especial, eu vou ter que ser o mais inteligente, eu vou ter que ser o cara de pensamento mais rápido. E ele costuma ser a alma da turma, né? É o cara que faz barulho de animal e todo mundo fica entrando em êxtase, né? É o cara que lembra alguma referência interna da própria turma e traz aquilo à tona, né? Mas também pode ser o aluno que cria grupos e segrega, né? No caso do bullying. Então tem essa faca de dois gumes. Pode ser um aluno que congregue todo mundo e pode ser um aluno que separe, mas ele tem essa força vital aí dentro dele de destaque. Esses são os tipos de alunos que eu observei. Não sei se ficou muito extenso o vídeo, acho que ficou. E se você tem algum tipo que eu não falei, se você concorda com aquilo que eu coloquei, não deixe de comentar aqui embaixo. É apenas uma diversão, trocando uma ideia aqui, brincando com vocês, mas queria só compartilhar e fazer uma coisa mais descontraída nessa reta final da reprovação ou aprovação. Espero que aprovação para quase todos vocês, né? Não mais por aqui, meu nome é Luiz, conforme dito, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino. Até a próxima e tchau!